nós temos a primeira apresentação da tarde, que vai ser feita pelo Lucas Ranzan, e o título é Evitando Predições Equivocadas em Analisadores Virtuais Baseados em Espectroscopia por Fluorescência, utilizando autoencoders. A banca serão os professores André e o professor Pedro. Lucas, quando tu quiser, pode... Estou por aqui já, vou compartilhar minha tela, calma aí. Beleza. Tudo certinho? Tá vendo minha tela por aí? Sim. Sim, estamos vendo tua tela. Então, boa tarde a todos, boa tarde, professores da banca e também demais ouvintes. Então, obrigado, Roger, pela apresentação. Vou começar o meu trabalho por aqui. Então, como o Roger falou, eu vou falar um pouco sobre como é que a gente pode fazer para evitar previsões equivocadas em analisadores virtuais baseados em espectroscopia por fluorescência, utilizando autoencoders, tá? Então, vamos para a motivação e introdução. O que é espectroscopia por fluorescência? Bom, é uma técnica óptica que a gente usa para fazer predições de meio. É uma técnica sensível, não invasiva, não destrutiva e que não requer preparação de amostra. O que quer dizer? Se eu quiser pegar o espectro de um meio por fluorescência, eu não preciso ter contato com o meio direto. Eu posso interfacear esse meu sensor nesse meu meio. Ou seja, eu consigo tirar essa informação do meio sem ter contato com ele. E isso é ótimo para muitos casos, se eu tiver um ambiente biológico, um ambiente com risco de explosão, qualquer coisa. Na engenharia química a gente tem muito desses ambientes que é muito ruim que tenha que ter contato com a amostra. E nesse caso, uma das melhores coisas das técnicas de fluorescência é que eu não tenho nem que preparar a minha amostra, eu consigo tirar diretamente do meu meio, da minha linha, essa minha informação. Por que ela não é tão utilizada, ou por que a gente não usa fluorescência em todos os sistemas? Porque para mim ter fluorescência, eu tenho que ter no meio um fluorófilo. Fluorófilos são compostos que eles absorvem energia, só que para retornar ao estado fundamental deles, eles não conseguem vibrar ou relaxar, eles têm que emitir fótons. Então eles recebem um comprimento de onda, uma energia, e para voltar ao estado fundamental, eles obrigatoriamente têm que emitir essa luz. Então eles recebem luz e emitem uma luz no comprimento de onda mais baixo, mais alto, mais fraco. Geralmente fluorófilos são cadeias de compostos de cadeia rígida, ou seja, eles são rígidos, não conseguem ter essa mobilidade para conseguir liberar essa energia, então, rotacionando ou vibrando. E, por sorte, eles são muito prevalentes na indústria de bioprocessos e da indústria petroquímica também, assim como compostos aromáticos, proteínas também são compostos que emitem fluorescência, e muitos metabólitos das reações de fermentação também apresentam fluorescência. Então, por sorte, na nossa indústria da engenharia química, a gente tem contato grande com várias dessas moléculas que são tão fluorescentes. Aqui é um exemplo de um trabalho que a gente fez no nosso departamento. Esse trabalho foi acompanhamento da evolução da concentração de fenólicos em cachaça envelhecida. Então, a gente fez um processo de envelhecimento de cachaça e, periodicamente, a gente tirava uma amostra dessa cachaça e fazia, então, a fluorescência, né? Aqui tem duas formas de apresentar a fluorescência, né? Em 3 dimensões, em 2 dimensões. E a gente foi acompanhando, então, com o tempo, como mudava os fenóis no meio, né, concentração de fenóis no meio, e como mudar a fluorescência. Você pode ver pelo videozinho aqui que tem uma clara, né, correlação entre o aumento dos fenólicos e da fluorescência nesse meio aqui. Além disso, no nosso grupo a gente já fez trabalhos que fazem a predição, então, de enxofre em diesel na fluorescência, de fenóis, como eu falei, em cachaça e em chás também, classificação de cervejas, análise de águas residuais, e a gente pode falar uma miríade sobre como usar a fluorescência, então, para fazer essa medição de coisas que a gente quer acompanhar no nosso meio, usando, então, dos espectros de fluorescência. Mas como é que eu faço para correlacionar, então? Como é que eu pego esse espectro e transformo ele na saída que eu quero, né? Para isso, a gente usa uns modelos de predição. Nesse caso, a gente vai chamar eles de analisadores virtuais, que nada mais é que eu pegar uma entrada, que nesse caso é o espectro por fluorescência, eu vou transformar ele matematicamente na minha saída que eu quero. Então, eu pego o meu espectro, eu passo ele por um modelo, então eu vou ajustar um modelo que transforma esse espectro na minha saída de interesse. E esses aqui são modelos empíricos porque eles são totalmente dependentes dos dados, ou seja, eu pego o meu dado e transformo o dado na minha saída, eu não tenho nenhuma base fenomenológica sobre isso, eu tenho só os dados e transformo esses dados então na minha saída. E qual que é o problema desses modelos empíricos? Que eu só posso testar a eficiência deles, eu só posso atestar, né, a eficiência deles se eu for usar esse modelo em amostras, sejam similares às amostras que eu treinei meu modelo. Ou seja, se eu fizer um modelo de cachaça, eu só posso utilizar ele, teoricamente, para predizer fenol em cachaça. Então, aí parte uma dúvida. Digamos que eu esteja lá no meu processo e eu recebo um espectro que eu não conheço, um espectro novo. E eu não sei que espectro é esse. Será que eu posso garantir que ele é de cachaça? Será que é um espectro de diesel, de whisky? Será que esse dado é normal? Será que esse dado não teve uma falha de medição? Como é que eu posso garantir que a minha predição vai corresponder ao que eu espero, se eu não consigo ter certeza que esse espectro que eu recebi
ele está nos conformes, ele é um espectro, digamos assim, saudável. E aí parte a nossa solução para esse problema, que é como é que eu posso ter um pouco mais de certeza ou ter um teste de confiança, então, sobre esses novos dados. Para isso, a solução que a gente propõe é treinar uma rede do tipo autoencoder, que é esse tipo de rede aqui, que ela é capaz de representar satisfatoriamente os nossos dados, nosso problema. O que isso quer dizer é um baixo rede de reconstrução. E utilizar esse rede de reconstrução, então, para qualificar novos dados. Então, o que uma rede autoencoder é? Nada mais é do que uma rede que vai pegar a minha entrada, vai comprimir, ela pode também aumentar, mas nesse caso eu vou falar sobre comprimir, que é a rede mais padrão. Então, pega a minha entrada, eu vou comprimir meu dado nesse dado encodado, e depois eu vou descomprimir ele, voltando a minha saída à minha entrada. Ou seja, ele vai pegar a entrada e vai comprimir e transformar de volta na entrada. Esse erro de reconstrução, ou seja, quanto diferente essa saída é da minha entrada, é o que eu vou avaliar nesse caso aqui. Nesse caso aqui, digamos que eu tenho esse autoencoder que foi calibrado com cachaça. E essa amostra que eu mostrei para vocês, eu vou tirar uma amostra de gin. Quer dizer o quê? Se eu passar essa amostra de gin para esse autoencoder de cachaça, ele não vai conseguir reconstruir direito. Eu vou ter uma falha, eu vou ter um erro grande entre a minha saída e a minha entrada. E isso quer dizer o quê para mim? Quer dizer que aquele modelo preditor que eu ajustei com cachaça, talvez não funcione para isso aqui. Porque essa é uma amostra de gin, não é de cachaça. Então, como é que eu vou ter uma certeza que eu não posso garantir que meu modelo que estava bem calibrado para medir fenóis de cachaça vai funcionar com essa amostra de gin? Então, a gente baseia essa teste de confiança nesse erro de reconstrução do autoencoder. Então, a metodologia aqui, rapidamente, em poucas palavras, é: primeiro eu vou testar e vou calibrar e testar um analisador virtual, ou seja, eu vou fazer meu preditor. Então, eu vou saber que ele funciona. Fazer o teste, eu vou ter meu preditor funcionando. O segundo passo é calibrar uma rede autoencoder, então, utilizando os mesmos dados que eu utilizei para calibrar meu modelo preditor, e também vou saber que ela funciona. Então, eu tenho o modelo funcionando bem e a minha rede reconstruindo bem meus dados. E aí, eu posso usar essa rede calibrada para reconhecer e qualificar novos dados, e depois eu vou avaliar como é que esse erro de reconstrução se influencia na avaliação do meu preditor, né? Como é que esse erro de reconstrução se compara se o meu preditor vai funcionar bem ou não naquela amostra. Então, aqui, uma parte mais visual, né, como é que funciona essa metodologia. Nesse caso, nosso preditor que a gente vai usar é uma rede residual convolucional, é uma rede neural bem moderna, digamos assim, uma rede que usa essas conexões residuais. Então, esse é o meu preditor aqui. Então, eu tenho meu dado, meus espectros de fluorescência, ele vai passar pelo meu preditor e eu vou ter minha saída. E esses mesmos dados vão passar, então, pela minha rede autoencoder e eu vou ter minha rede de reconstrução. Então, o primeiro passo é calibrar isso aqui. E o segundo passo é, eu pego uma nova leitura, eu vou passar ele para o meu preditor, então eu vou ter uma resposta aqui, e essa mesma leitura vai passar pelo meu autoencoder treinado, eu vou ter o erro de reconstrução, e com esse erro eu vou saber se eu posso ou não confiar nessa predição, e se eu devo ou não validar esse meu novo dado. Então essa é a nossa metodologia. Sobre soluções concorrentes, o que a gente pode dizer é que exatamente para o mesmo caso não tem muitas soluções apresentadas na literatura. Então o que a gente pode dizer que são parecidas é o uso de PCA, que é a análise de componentes principais, que ela transforma ortogonalmente os meus vetores num conjunto que é linearmente não correlacionado. Então, é uma análise exploratória super utilizada, só que é uma análise linear. Então, e ela pode ser combinada com outras técnicas para fazer uma busca por padrões. Até esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um trabalho que nós mesmos desenvolvemos no nosso grupo, que utilizava, então, uma PCA-DA, que é uma análise discriminatória com PCA, para identificar o que era diesel de enxofre S100, né, 100 ppm de enxofre no diesel e de 10. Então, a gente conseguiu usar, o PCA funciona realmente muito bem para isso também, esse tipo de análise classificatória. Só que o autoencoder tem uma vantagem muito grande. Primeiro que ele é o estado da arte para a maioria dos problemas de classificação e identificação de padrões que existe hoje. Se vocês pegarem os problemas de carros autônomos, coisa assim, identificação de imagens, o autoencoder é o que mais se usa para isso. E ele tem a capacidade de capturar padrões não lineares nos dados. Já a PCA só consegue capturar padrões lineares nos dados. E isso pode fazer bastante diferença. Aqui uma representação, então, de uma PCA e de um autoencoder, utilizando 3 dimensões, né, dos dados para 3 dimensões, de dados escritos à mão. E vocês podem ver pelas corzinhas aqui, que o B aqui, que é o autoencoder, conseguiu separar muito melhor, né, os dados nos seus clusters respectivos aqui. Sobre alguns trabalhos que utilizaram, então, essa comparação entre PCA e autoencoder, nós temos o trabalho de Sakurada, que ele comparou o autoencoder para detectar dados anormais, também é o que a gente quer fazer, em 2 tipos de sistemas, um sistema artificial, de Lorentz, que é o sistema linear, e também dados de telemetria de aeronaves, e eles compararam, então, PCA e kernel PCA com o autoencoder, e eles também usavam um erro de reconstrução, tanto do PCA quanto do autoencoder, para ver se o dado era normal ou anormal. E dá para ver aqui, esse aqui seria o erro de construção, e aqui a diferença, né, entre o real e o reconstruído. E dá para ver que essa linhazinha, né, que divide aqui os erros do normal por o anormal, que o PCA não conseguiu capturar esses dados que eram normais e o autoencoder conseguiu capturar.
E de uma forma similar também, esse grupo indiano, eles fizeram uma busca eles estavam procurando inconformidades em 20 datasets de uma base que é bem utilizada na literatura, que é esse Outlier Detecting Datasets, que são bases de dados onde tu quer medir pontos espúrios, né, dados inconformes. Então, eles usaram 20 desses datasets e compararam o uso do autoencoder com outras 12 metodologias e viram que o autoencoder era superior em 9 dos 20 casos. Ele foi até, no mínimo, 13% superior e para dados de maior dimensão ele foi muito superior. Então, aqui tem só alguns exemplos das curvas ROC. Qual foi o nosso estudo de caso aqui? No nosso estudo de caso, a gente utilizou 3 fermentações de Saccharomyces cerevisiae que foram monitoradas online por um espectroforômetro. Então, a gente tinha nossa fermentação, a cada tanto momento a gente tirava um espectro, a cada 90 segundos a gente fazia um espectro coletado, e também tiramos pontos para medir biomassa, etanol e glicose no meio. Então, aqui foram feitas 3 fermentações, esses são os números de espectros que a gente teve por fermentação, né? Então, a cada 90 segundos. E aqui a gente pode ver, esse aqui é o nosso delta intensidade, ou seja, qual foi a mudança de intensidade nos pares de fluorescência aqui em todo o processo. Então, aqui a gente mede em unidades relativas de fluorescência, mas a máxima mudança aqui foi dessa região em torno de 860 pontos, e tem uma segunda região com em torno de 600 pontos de mudança por aqui. São os nossos resultados. Então, primeiro a gente analisa qual foi o resultado do nosso modelo, nosso primeiro passo, né, ajustar o nosso preditor. O modelo foi muito bom, ele conseguiu predizer a nossa biomassa, etanol e glicose com praticamente quase nada de erro, né? Você pode analisar aqui com a nossa tabelinha aqui, o nosso R quadrado foi acima de 99, e a porcentagem de erro aqui foi abaixo de 1%, então ele conseguiu pegar muito bem esses dados. E a nossa rede autoencoder também conseguiu reconstruir muito bem nossos dados. O erro médio foi em torno de 6, 5 e pouco, e como eu falei, né, o total de variação chegou a ser 850, então um erro de 5 e pouco na minha média, no meu espectro, é um erro bem pequeno, considerado. E aqui a gente tem uma avaliação, então, da nossa média de erros de reconstrução. E aqui a gente fez um teste de ruído, que foi quando a gente fez para capturar se nosso autoencoder conseguiu, então, capturar essa variação ou não. Os dados marcados com pontinhos foram dados que a gente adicionou erro em cima deles. Então, aqui embaixo você vê quanto erro foi adicionado. Então, a gente pegou a intensidade de fluorescência daquele ponto e adicionou ou retirou, né, a fluorescência daquele ponto para ver qual seria a influência se o autoencoder conseguir capturar ou não conseguir capturar essa diferença. E vocês podem ver aqui pelo erro de reconstrução que os pontos que tiveram, então, erros tiveram um erro de posição muito maior que os outros pontos normais, né? Esse é o threshold que a gente definiu, que era 10 RMSE para o nosso autoencoder. E dá para ver que teve uma grande influência também. Então, os dados que estavam errados pelo autoencoder, que foram flagueados pelo autoencoder, tiveram um erro absurdamente maior da predição. Que é o que a gente esperava, né? Que a gente não pode confiar na predição desses dados que tinham, então, o ruído que o autoencoder deu esse flag, né? Flagueou como dados anormais. Então, quais são as conclusões do nosso trabalho? Primeiro, que a gente conseguiu usar essa rede residual para ter um resultado excelente de predição de variáveis, né, no nosso processo. A rede autoencoder também, nesse caso, funcionou para reconstruir nossos espectros. A gente conseguiu ajustar uma rede que funcionava bem. E, baseado na rede de construção, a nossa rede treinada conseguiu identificar e sim qualificar as amostras que foram dopadas com erro de medição. E agora, assim, essa informação pode ser utilizada como uma análise não supervisionada para saber se a gente pode confiar ou não em novas amostras. E os próximos passos, então, a nossa metodologia, a gente sugere, né, a expansão dela para outros estudos de caso. Até esse trabalho que foi publicado agora, nesse mês, é do grupo alemão, onde eu fiz meu doutorado de sanduíche, que trabalhava também, foi de lá que a gente trouxe a ideia do autoencoder, a gente trabalhou junto com eles. Então, eles trabalharam também num teste de detecção de anormalidades em leite, utilizando o autoencoder, que foi bem legal também, foi publicado esse mês. E a gente também sugere, né, o desenvolvimento de uma metodologia para automatização de redes, da construção das redes autoencoder, porque as redes geralmente são construídas na base de tentativa e erro. Testa uma infinidade de redes e vê qual foi o melhor tipo. Então, a gente também sugeriria esse uso dessa automatização. E dos meus próximos passos, por acaso, eu já homologuei minha defesa de doutorado, então o meu passo agora é esperar as correções dos artigos da tese, mas a minha parte desse trabalho já terminou, agora é só esperar que os próximos alunos continuem esse trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Agora eu passo a palavra para a banca, professor André e professor Pedro. Cada um tem 4 minutos para se pronunciar e podem iniciar quem deseja iniciar. Quer começar, André? Alô? Opa, não, pode ir, cara, vai lá. Tá, o áudio tá bom aí? Eu vou. Tá bom. Tá bom, tá bom. Beleza, então, obrigado. Olá, Lucas, parabéns pelo trabalho aí, tá? Eu acho que tá bem clara a apresentação, o resumo também dos objetivos da metodologia, tá?
pelo que eu consegui pegar aqui do trabalho, na verdade, a tua contribuição, ao menos nessa parte específica aqui, é combinar essa metodologia, digamos, para detecção do que chamou de casos anormais, né? E daí tu combinar com o analisador virtual, ou seja, o modelo preditivo, né, da propriedade, é isso? Isso. Essa é uma parte da tua tese ou é a tua contribuição assim como um todo? É uma parte só. Eu desenvolvo os algoritmos de seleção e aí, por fim, a gente usa o autoencoder para validar novos dados. Seria para terminar. A gente faz o preditor e agora também faz essa parte desse relatório de confiança. Então, seria uma parte do fechamento do meu trabalho. Sim, então só uma dúvida técnica única. Por que não usar tanto no modelo de predição, né, no analisador virtual, quanto no modelo de detecção ali uma mesma estrutura de rede, para tu não ter o efeito, digamos, de discrepância da estrutura do modelo? O que tu acha disso? Queria dizer, usar uma rede autoencoder para fazer a predição? Por exemplo, daí tu projeta do espaço das entradas também nas saídas. Sim, o que dá para fazer é, como faz o PCA, pegar o espaço encodado e usar ele para fazer a predição, assim como se fosse um PCR, né? Pegar o espaço encodado. Poderia ser feito. Na real, o que eu queria testar era testar as duas coisas. Essas redes residuais, elas são muito utilizadas para imagens, mas elas são muito pouco utilizadas para fluorescência, num caso de predição, tipo em quimiometria. Então, não tem quase artigo sobre isso. E essas são as redes, uma das campeões, né, dos últimos anos de questão de classificação em imagens e som. Então, o que eu queria também é trazer essa rede residual para a quimiometria. Então, eram testando no mesmo trabalho mais de uma contribuição, assim. Poderia, sim. Nada impediria que eu pegasse o encodado da rede autoencoder e aplicasse isso para fazer a predição nos meus pontos. Mas nada impediria, só foi uma questão de escolha nesse caso. A gente queria usar essa rede residual para testar também se ela funcionaria. Ela funciona super bem, estou feliz também com esse resultado. E a nossa ideia também é que seja amplamente utilizável, porque eu trabalho bastante com otimização estocástica, né, com seleção de variáveis, então eu queria poder usar o meu preditor, que usa seleção de variáveis, e a rede em paralelo, sem que eu dependesse da rede autoencoder em si. Seria assim, já tem um preditor que funciona, pega outro preditor que funciona e vamos botar a rede em cima dele para fazer um teste de confiança. Então também seria nesse ponto de por que testar com outros preditores que não utilizar a própria rede, né? Seria mais nesse caso. Legal. Então, pequenas dúvidas sobre o artigo ali, só para aproveitar meu tempo aqui. Eu não entendi o que são os P1, P2, P3 nos resultados. As três fermentações. P1, P2, P3, fermentação 2, fermentação 3. São corridas. Isso, E daí, eu acho que para finalizar, tu usou aqui no trabalho, por exemplo, a expressão que os dados foram extrapolados para corresponder, né? Às vezes não fica muito preciso o que quer dizer extrapolado em relação a quê, né? Que espaço de entrada, assim. Então, acho que cuida só quando for escrever, aliás, tu já deve estar com a defesa já marcada, né? Então, já deve estar tudo escrito. É que não tinha espaço para colocar um trabalho, mas eu descrevo como é que foi feita a extrapolação ao trabalho. Tá, só para ficar claro exatamente tudo que tu fez. Então, tá, parabéns pelo trabalho aí, boa sorte na defesa lá, sucesso. Valeu, Pedro, obrigado. Perfeito. Então, acho que posso falar, então? Meu ouvido. Grande Lucas, quase doutor aí já, né? Apresentando o simpósio. É isso aí, cara. Não, assim, ó, eu totalmente fora, assim, do que eu conheço, do que eu estudo, mas, assim, pelo teu texto eu entendi muito bem tua motivação, tua proposta, muito bem escrito, estruturado o texto. Consegui pegar bem a ideia, mas é claro, por questão de espaço, por falta de conhecimento e falta de tempo de eu estudar, não entendi, assim, não vou entender os detalhes de tudo isso, mas ficou bem clara a mensagem, né, o propósito de tu usar essas ferramentas. Aí uma dúvida era essa, assim, uma que o Pedro falou, se as duas seria uma análise adicional ou simplesmente uma poderia substituir a outra. Eu acho que tu deixou claro, né, que isso que não tinha ficado muito bem. E ali da tua figura, essa que tem os dados ali, eu só queria entender um pouco melhor. Se tu puder achar no teu slide 13, a tua figura 1 do artigo. Deixa eu botar para frente.
Só para eu entender mesmo, assim, porque ficou bem claro, assim, o propósito, o que tu fez, o que tu concluiu. Então, tipo assim, na verdade, tu tem vários pontos ali, né, ao longo do tempo, e alguns deles que tu aplicou a perturbação. Isso. É isso que quer dizer. Isso, 5% deles. Isso, então, sei lá, seria quanto por cento dos pontos no total, só para ter uma ideia. Tu tem ali uns 10 pontos e... são 5%. Se eu tenho 400 pontos no total, são uns 20 pontos. Aqui não tem até 20, eu acho, mas eu acho que eu botei menos, talvez seja menos 5%, assim, que acabou sendo mostrando por aqui. Tá. Acho que e aí, basicamente, e o que acontece é o teu método ele te indica que aquele ponto ali ele não conseguiu prever, então ele te dá um flag. Tu diz, como é que isso funciona na prática, assim, se tu tivesse um analisador funcionando, como é que seria? O método, na real, ele é uma análise de confiança, assim. Ele vai dar o flag que é o seguinte: eu selecionei por essa base aqui, que foi o meu erro maior de reconstrução total das minhas 3 fragmentações, que eu considero dados normais. Então, o maior erro foi de 10 unidades de fluorescência aqui. Então, a gente falou que esse aqui é o limite que eu aceito para dizer, esse dado aqui está dentro do normal. Aí, nesse caso, a gente dopou com fluorescência a mais e para menos aqui, os dados que eu chamei de dados de ruído, né? E coloquei para rodar na mesma base, tanto no preditor quanto no mesmo autoencoder. E aí ele me dá o erro de construção. No caso, o que eu posso te dizer é o seguinte: olha só, o ponto aqui que teve 90% de adição de fluorescência ficou com uma reconstrução 20 vezes maior, 15 vezes maior do que tu esperava. Não confia nesse ponto. Pode ser, tipo assim, esse ponto aqui de menos 45% adicionado, tá? O preditor ficou tribom ainda assim conseguiu pegar, porque a rede residual, como a fluorescência, ela tem, não é o ponto específico que importa, mas a região, assim, ela ainda é muito resistente a mudanças. Então, assim, se eu fosse predizer esse ponto aqui, mesmo com um erro de reconstrução gigante, eu teria um bom preditor. Mas eu estou arriscando um erro. Então, assim, o nosso trabalho é mais para dizer, olha, esse dado que tu me mostrou novo não se parece com o que eu conheci antes. Então, quem sabe não confia tanto nessa predição. Digamos que eu esteja fazendo na cachaça com fenólicos, tá? Eu vou retirar o barril do armazém baseado no que eu predizer de fenólicos dele. Se eu pegar um dado errado e tirar o barril na hora errada, eu vou estar perdendo, jogando fora um monte de produto. Ou se eu tiver medido enxofre num processo, num reator, e dizer que tá tudo bom, mas não tá, eu vou estar jogando um monte de dinheiro fora. Então, os testes estão dizendo o seguinte, ó, tu tirou 10 dados. Desses 10 dados, 2 deles estão com erro de construção muito alto. Quem sabe não confia nesse, confia nos outros. Ou então, tu começa com medir dados com erro muito grande. Então, tu tirou 20 dados, 20 estão errados de reconstrução. Cara, ou teu modelo tá errado no começo e não mais valida esses dados, tipo assim, teu modelo não mais reconhece esses dados, ou alguma coisa tá errada na tua metodologia de coleta de dados. Então, ele vai te dando um teste de confiança, assim. Eu não quero que... O flag dele eu não quero dizer, toma tal... Seria mais um teste de cuidado do que um teste assim, isso tá errado, não vale. É mais um teste de cuidado, assim. Essa seria a ideia. Alerta, assim, né? Um warning, assim. Tá? Isso. Quanto mais... E aí me chamou a atenção, assim, também, por exemplo, olhando as curvas ali, tu, tipo assim, no mesmo instante no mesmo instante de tempo tu perturbou as 3 variáveis, né? Sim. E se, por exemplo, elas estão correlacionadas, ou seja, se tiver perturbação numa, as demais vão ter, ou poderia acontecer de só a preta, por exemplo, só de biomassa, dar um desvio grande às demais. Eu mexi num ponto relacionado às flavonas do meio. E esse ponto na fluorescência, que é o ponto 450, 530 ali que eu mostrei, ele tem relação com a biologia do processo fermentativo. Então, ele acaba afetando as 3 coisas, porque aquela região é muito importante para o meio fermentativo. Mas eu poderia mexer num outro ponto que isso afetasse a biomassa, é só porque esse ponto realmente tem relação com as 3. Até porque afeta as 3, então estão relacionadas com essa tua medida aí, sim. Mas mais pelo ponto que eu escolhi alterado do que pelo preditor em si. Tem a ver mais com o ponto do que com o preditor. Não, legal, Lucas. Ficou bem mais claro essa parte da discussão, porque realmente, como ficou curto no teu texto ali, não deu para interpretar direito, mas agora acho que ficou bem mais claro para mim. Cara, eu queria mais dizer isso, deixa eu ver, eu tinha anotado umas coisas aqui, umas eu entendi na apresentação, outras a gente falou agora. Não, acho que é isso. Então, só te dar os parabéns aí, boa sorte, tu tá com defesa marcada já? Para o mês que vem, já. Esse mês, na real, para fim desse mês. Então tá. Então, tá, boa sorte lá, cara. Muito obrigado, hein? Beleza, então vamos dar prosseguimento à próxima apresentação. A próxima apresentação é da Fernanda Bernardes de Souza. O trabalho é o desenvolvimento e estratégia de controle e de otimização que utilizam um agente de
agente desmusificante em poços de petróleo gas lift. A banca vai ser a mesma, né? Então, Fernanda pode compartilhar sua tela e iniciar a apresentação. Estou conseguindo me visualizar? Sim. Estão conseguindo visualizar o PowerPoint ou... Sim. Estou visualizando. Então, agradeço primeiramente por apresentar no simpósio. Meu nome é Fernanda. O trabalho versa sobre o desenvolvimento e estratégia de controle e de otimização que utiliza agente desemulsificante em poços de petróleo com gás lift. Os orientadores são Marcelo Farenziano e Jorge Otávio Trivler, e o laboratório é o Genscope. Então, primeiramente, nós temos que definir o que é um poço maduro. Um poço maduro é aquele em que está no fim do ciclo produtivo, na qual há uma elevada quantidade de água presente. Então, ele traz diversas consequências, especialmente no reservatório, tais como há uma perda da pressão, bem como a quantidade de água produzida aumenta, e em algumas situações a viscosidade aumenta, assim surgindo a formação de emulsões estáveis, decorrente do intenso cisalhamento e da agitação imposta ao longo do processo de elevação. E com essas condições, surge a probabilidade das golfadas, que é constituído por um fluxo severo e irregular com oscilações tanto na pressão quanto na vazão. Então, as estratégias comumente utilizadas para estabilizar este fluxo de produção geralmente aplica-se na abertura da choque, reduzindo-a, bem como mantendo a injeção de gás lift constante. Mas aqui nós também trouxemos uma solução que também é pioneira e a inserção de uma terceira estratégia de variável de controle, que é a injeção do desemulsificante químico inserida na árvore de Natal. Mas, assim, o que é o desemulsificante? Nós temos, assim, como o próprio nome diz, o desemulsificante, ele atua na quebra das emulsões e, consequentemente, reduzindo a viscosidade. A partir disso, ele traz vantagens com relação a uma facilidade maior no escoamento e na redução das instabilidades. Então, a solução proposta deste trabalho é uma estratégia de controle e de otimização em poços de gás lift, nas quais utilizo como variáveis manipuladas a injeção de gás lift, a abertura da válvula choque e a injeção de desemulsificante químico concomitantemente, sendo essas estratégias inseridas no modelo matemático do Fast Offshore Wells Model, ou conhecido popularmente como FOEN. O FOEN, ele passou-se por uma evolução. Então, a primeira parte dele foi desenvolvido pelo próprio Genscope, pelo Fábio Dio, e foi testado em 2 poços reais. Ele é uma modelagem matemática simplificada de escoamento multifásico para fins de controle anular, YouTube, que se encontra nessa região, Pipeline e o Riser, que exibe o comportamento de um poço de petróleo com um sistema de elevação offshore nas regiões profundas e ultraprofundas. Posteriormente, Bárbara Santa Rosa, ela propôs a inserção de perda de carga por fricção no FOEN e replicou essa modelagem para 6 poços, nas quais são representados aqui por P1 até P6, sendo que estes poços, eles convergem no header e do header vão para a tubulação de elevação até a plataforma. Então, aqui a terceira etapa, que é o nosso objeto de interesse, é demonstrar os efeitos da emulsão no sistema
e bem como desenvolver a equação da taxa de desemulsificante para ser inserida no FOIA. Então, assim, mas como é que nós desenvolvemos essa equação da taxa do desemulsificante? Pela busca na literatura, identificamos que a viscosidade e a taxa de desemulsificante estabeleciam um padrão exponencial decrescente, na qual μ é a viscosidade final, μ é a viscosidade inicial do sistema, K é uma constante fixa, ajustável, e φ é a taxa de desemulsificante. Então, a equação determinada foi esta aqui, na qual podemos verificar que quando o φ aqui é zero, ou seja, quando não tem desemulsificante, o sistema se encontra totalmente emulsionado. Mas quando aqui o φ ele está com a sua taxa máxima, que é de 0,012, o sistema se encontra sem emulsão. Este valor aqui foi uma adaptação do modelo do Al-Shehri, e a consideração foi de que o sistema se encontra no regime laminar. Também propôs dessa equação da taxa do desemulsificante uma condição de uma inserção de uma dinâmica de primeira ordem para fornecer um sentido mais físico ao sistema, na qual tal μ ele um parâmetro não fixo ajustável, na qual ele relaciona o tempo de residência. E essa relação é dada pelo comprimento do riser, pela velocidade do fluido no riser. μ é o chute inicial do sistema e o μf é a equação anteriormente apresentada, aqui como está demonstrado neste slide. E a modelagem foi feita computacionalmente pelo Python e pelo Jupyter Notebooks. Então, as soluções concorrentes, não há dados na literatura sobre essa solução proposta, bem como não há uma equação da taxa de desemulsificante pronta, por isso a nossa dificuldade, devido à pluralidade de comportamento da emulsão. Então, a ideia foi comparar com o modelo da Bárbara Santa Rosa, o modelo anterior, para averiguar os efeitos do agente químico na produção de óleo. E o estudo de caso foi os dados reais de um poço de petróleo brasileiro offshore, que foi fornecido pela Petrobras, os dados, e inserido na modelagem no FOIA. Aqui os principais resultados, primeiramente, dando zoom nessa slide, foi feito Fernanda, seu microfone desligou. Agora voltou? Voltou. Tá, obrigado. Então, foi feito várias perturbações de graus na abertura da choke e foi feito a sua influência tanto na vazão de óleo quanto na pressão da PDG. E aqui foi feito uma adição gradual do desemulsificante para verificar a influência Fernanda, dele. Eu não estou vendo o teu slide. Isso, essa tela. Caiu. Putz, espera. Agora tá vendo? Agora Isso. sim. Voltou. Voltou. Ah, espero que não caia. Tá. Então, aqui foi feitas várias perturbações de graus na abertura da choke. O mouse vocês estão vendo também? Ou não? Sim. Sim. Tá. E o áudio tá bom ou tá baixo? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá, ok. E foi feito e foi avaliado na vazão de óleo e na pressão da PDG, na qual foi verificado a adição gradual do desemulsificante. Quando é zero, o sistema está sem desemulsificante e 12,31 é a sua taxa máxima. Então, aqui, o que podemos verificar nestes resultados? Que se aumenta o desemulsificante, reduz a oscilação e diminui a pressão na PDG. Da mesma forma que se tu aumenta gradualmente o desemulsificante,
há um aumento da vazão de óleo, mas quando chega aqui entre 11% e 14%, o sistema entra em ciclo limite estável e engolfada, e quando nós tentamos retornar para o estado da abertura de 11%, há essa dificuldade ainda do sistema em estabilizar a golfada. Então, aqui foi feita uma simulação também, avaliando uma quantidade de desemulsificante gradual, quando o sistema se encontra em ciclo limite, com uma abertura fixa de choque de 14% e avaliada na vazão de óleo. O que nós podemos perceber aqui? Que a adição gradual do desemulsificante não é efeito no sistema em ciclo limite, não há nenhum efeito. Mas mesmo assim, nós podemos perceber, aqui foi feito uma análise do quanto somente com a adição do desemulsificante influenciou no aumento da adição de óleo. Então, à medida que tu vai abrindo aqui a abertura de choque, há um aumento gradual adicional da produção de óleo, sendo a sua produção máxima em 26,63%. E isso corresponde, se formos a representar matematicamente, um adicional de 0,03091 kg por segundo, ou uma adição de 557 barris por mês. Enquanto aqui, quando ele está em ciclo limite, o sistema diminui a produção de óleo, como esperado resultado. Então, aqui, como é que nós vemos em termos econômicos? Que somente com essa adição de 557 barris por mês, há um acréscimo mensal de 38,1 mil dólares, ou 202,5 mil reais, ou um acréscimo anual de 6.684 barris, ou um acréscimo anual de 457,7 mil dólares, ou 2,4 milhões de reais, desculpa. Então, as conclusões: que a adição gradual do desemulsificante aumentou a produção de óleo e diminuiu a pressão da PDG, exceto para casos em ciclo limite. Somente a atuação do desemulsificante não é possível retornar para o escoamento estável, então é necessário fazer outra forma de estratégia de controle em conjunto com o desemulsificante para estabilizar a produção e reduzir a golfada, tais como a utilização de um controlador multivariável. Então, os próximos passos é evoluir essa estratégia de controle em malha fechada, fazendo essa adoção do controlador multivariável, que utiliza a manipulação da válvula choque, da injeção de gás lift e da injeção de desemulsificante químico, bem como estudo de otimização em malha aberta, e a previsão de defesa ocorrerá entre dezembro de 2021 até maio de 2022. Aqui são as referências para este estudo. Obrigada. Dúvidas? Obrigado, Fernanda. Passo a palavra agora para a banca. Podemos inverter então, Pedro, só para variar um pouco. Então, vocês que decidem. Tá, eu vou ser breve. Tá, então, Fernanda, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, bem claro, né, a proposta. Então, só para, na verdade, deixar um pouco mais claro, o que tu fez foi pegar esse modelo, né, o FOMS, não sei como é que vocês chamam aí, e acrescentar esse modelo de viscosidade, né, de variação de viscosidade. Assim, comparando com o modelo esse que o pessoal vem estudando, até já participei de outras bancas, tudo, eu conheço um pouco do modelo, a única mudança foi fazer uma viscosidade variar ali na viscosidade. Isso. Então, do ponto de vista prático, seria, claro, fisicamente falando, só variar a viscosidade, aí tu colocou essa variação de forma dinâmica, e tu mostrou ali como é. Então, essa foi a tua colaboração. Isso. Tá? E, assim, a motivação, isso é usado, não como estratégia de controle, mas é usado na prática, essa injeção de desemulsificante, o pessoal usa, quais são as implicações de usar isso? Qual que seria, digamos assim, se eles estão usando e se não estão usando, o que proibiria ou dificultaria a implementação? Assim,
na literatura não há dados sobre isso, mas nós temos, sim, casos reais, por exemplo, que foi retirado, por exemplo, da oliveira, em que somente a adição do desemulsificante apresentou uma adição de 3.000 barris por dia. Ou seja, e possibilitou uma abertura maior da choque. Então, utilizar o desemulsificante em conjunto com outras estratégias de controle possibilita um aumento da produção. Então, e um aumento um aumento econômico, assim, que somente adicionando desemulsificante já consegue obter um custo produtivo enorme. Mas ainda não há, assim, como posso dizer, não há dados na literatura que eu consiga fazer um comparativo mesmo de como uma modelagem consegue, do efeito dessa modelagem com outras modelagens. Mas assim, mas eu digo em planta mesmo, não sei o que o pessoal da Petrobras diz para vocês, o que vocês conhecem disso, se eles já têm alguma coisa nesse sentido, assim, funcionando, não, colocando. Eles têm assim, ó, eles pegam ali, é bem manual aqui como é que eles fazem a extração, para determinar assim, a quantidade de viscosidade. Eles pegam ali o fim ali da válvula choque, pegam ali uma amostra de óleo, verifica se há emulsão ou não, aí eles determinam a quantidade de agente desemulsificante que vai utilizar. Aí depois, determinada essa quantidade de agente desemulsificante, eles colocam e injetam na árvore de Natal, que é comumente utilizado. É somente isso. Mas não há um sistema de controle que consiga prever isso. Entendi, que tá ok. Entendi agora o porquê, né, de usar essa estratégia. Isso, porque não há um estudo disso, não há uma forma automatizada de como determinar essa quantidade. É muito mecânica e laboratorial. Uhum. Interessante. Então, e o que seria a continuidade do trabalho? Que tu mostrou, né, que tu consegue aumentar a produção até uma certa vazão ali, né, pelo que eu entendi, tu vai adicionando, mas tu adicionar demais, tu instabiliza o sistema, né, tu não consegue voltar só mexendo nisso aí. O que tu pensa em, porque tu falou, né, que é melhorar a estratégia de controle, combinar com outra coisa. O que tu está trabalhando no sentido de aprimorar essa estratégia? Nós estamos agora estudando um controlador MISO. MISO, ele é com 3 entradas e uma saída. Nós estamos tentando agora testar a influência do agente desemulsificante junto com a válvula choque, primeiramente, para verificar os efeitos dela frente à produção de óleo. E depois nós vamos fazer variar a taxa de injeção de gás lift. Aí nós vamos verificar se com 3 variáveis ele promove uma otimização do sistema. Uhum. Tá. Então a ideia é colocar, que eu pensei, geralmente é manipulada a vazão, né? Isso que tu comenta, isso. Né, na introdução. Então a ideia é combinar essas estratégias, a atual e essa nova que tu está propondo, e ver se tu consegue achar um ótimo, né? Tá. Isso. Bem interessante a proposta. Bem, Fernando, acho que acabou meu tempo, era isso, então parabéns, boa sorte na continuidade do trabalho aí. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, olá, Fernanda, parabéns pelo trabalho, tá? Eu acho que a proposta, assim como o André mencionou, está bem clara, tá? Assim, da tua metodologia, da contribuição. O único ponto que eu queria levantar é o seguinte, tá? Me parece, assim, que tu está desenvolvendo os resultados, está fazendo o projeto controlador, fez aqueles testes ali, tá? Mas isso vale se for verdade que o modelo final se comporte como o modelo original, o FEN, mais aquelas 2 equações ali, certo? O que eu quero dizer com isso aí? Como é que tu pode dizer que o modelo a parâmetros concentrados, por exemplo, que aquele vai ser o comportamento da viscosidade, tá? Isso, não sei se tem algum resultado de laboratório, porque imagina assim, está injetando numa tubulação, né, que está subindo uma mistura de vapor, de líquido e gás, certo? Tu mesmo falou que uma hipótese ali que o fluido, o escoamento é laminar, tá? Então tu não teria mistura.
Eu acho que é uma situação bem complexa do ponto de vista físico, saber qual vai ser a viscosidade preponderante, tá? Não sei qual é não entendo bem esse mecanismo aí da golfada em relação à viscosidade, mas imagino que pode ser bem difícil, assim, que mesmo que tu tenha, digamos, dados termodinâmicos da viscosidade final, da mistura, da emulsão, tá? Com esse agente, como é que tu pode garantir que na tubulação, mesmo quando tu injetar, tu vai ter esse comportamento, e isso vai predominar, entendeu? Acho que esse é um ponto que tem que dar uma pensada, não sei se tu tem algum comentário sobre isso. Bom, o seguinte, antes de determinar essa viscosidade, nós tínhamos feito simulações em Olga para verificar mais ou menos como a viscosidade se comporta com a emulsão. Então, nós testamos assim que o sistema em Olga, ele permite até uns 0,20 pascais por segundo de viscosidade emulsionado. Então, comparando com os dados reais, nós verificamos assim que o sistema de petróleo brasileiro, esse conta sempre no regime laminar quando se trata de emulsão. E isso nós confirmamos com o pessoal da Petrobras. Olga é um simulador. Olga é um simulador. Mas não tem nenhum teste assim de bancada, por exemplo, adicionando esse agente, verificando. Porque imagina, tem todo um comprimento de mistura, não sei se esse comprimento talvez seja maior que a altura do Heiser, não sei, entende? Eu quero dizer que é um fenômeno bem complexo, que tu está simulando com uma equação diferencial a parâmetros agregados, tá? Se eu quero dizer isso, assim, como me parece que, assim, a menos que tu adicione uma comprovação de que vai ser exatamente dessa maneira o comportamento físico da mistura, é uma proposta de possibilidade. Daí tu teria que demonstrar que, quando tu adiciona, efetivamente o modelo se comporta dessa maneira, entendeu? Então, assim, mais ou menos nessa linha também, tu fala ali que tem tu tem aquela equação que tem uma constante de tempo, né, que é para fornecer um sentido mais físico. O que essa constante de tempo está relacionada com a mistura, a mistura da viscosidade, ou com um atraso de transporte? O que é exatamente esse parâmetro? Ele está relacionado com a equação da taxa de desemulsificante, porque o desemulsificante em si, ele tem uma dinâmica mais lenta no sistema. Aí, quando somente nós adicionamos somente a primeira equação, ele apresentava uma velocidade muito rápida que não fazia um sentido físico, assim. Então, nós resolvemos deixar ela um pouquinho atrás no tempo. Tá, basicamente, então, só para o efeito da mistura não ser imediato, por exemplo. Isso. Onde tem o efeito no escoamento, uma golfada. Isso. Mas sim, nós estamos tentando analisar esse dado, porque nós estamos também se perguntando com relação a isso. Se essa equação contempla mesmo, consegue generalizar os efeitos da emulsão e da taxa de desemulsificante. Então, por isso mesmo que nós estamos tentando sempre entrar em contato com o pessoal da Petrobras, com dados da literatura, para verificar se há uma contribuição com relação a isso. E não tem. Porque é muito difícil, porque cada tipo de emulsão vai determinar um tipo de agente desemulsificante, e para cada tipo de desemulsificante tem uma propriedade físico-química diferente. Então, é uma situação bem complexa mesmo, mas aí nós estamos tentando generalizar uma forma simplificada. Tá, eu entendo, eu acho que tá de acordo, assim, até com uma proposta do trabalho de mestrado. Só recomendo isso aí, que dê uma pensada nisso aí, né? Digamos, tu pode ter a proposta, demonstrar, tu tem um modelo aqui, tu sabe que o modelo aceita tudo, o Python, ou seja, o software que for, né? Mas quem diz que na realidade vai ser assim, vai se comportar dessa maneira, eu acho que é um ponto que tem que ser ao menos discutido, né? Talvez não seja o foco do trabalho, mas tem que ser ao menos levantado durante o trabalho. Tá, Fernanda? Mas eu acho que da minha parte é isso aí. Parabéns, sucesso na continuidade do trabalho. Tomara que dê tudo certo aí. Tomara mesmo. Obrigada. Então, obrigado, Fernanda. Obrigado, professores. E agora vamos para a próxima apresentação do Gustavo de Oliveira de Souza, intitulada Predição do Comportamento Dinâmico de Sistemas Não Lineares utilizando redes neurais LSTE. Gustavo, pode compartilhar a tela. Consegue me ver a tela tranquilamente? O áudio tá bom? Tá ótimo, tá ótimo.
Certo. Primeiramente, boa tarde, né? Como me apresentou, meu nome é Gustavo, eu sou aluno de mestrado do programa, trabalho no Ginscope e sou orientado pelo professor Jorge e pelo professor Farenzeno, né? E o meu trabalho, então, aborda a predição do comportamento dinâmico de sistemas não lineares com redes neurais LSTM. Bom, dentro dos sistemas não lineares, mais especificamente, o trabalho foca bastante no sistema de produção de petróleo offshore por elevação gas lift, né? O mesmo sistema aí abordado pela Fernanda, que ele é bem interessante para esse tipo de estudo, porque não só ele apresenta uma forte não linearidade, ele também apresenta a presença de ciclo limite, né, que pode acarretar aí numa perda considerável de produção e impacto econômico. Aqui a gente tem, então, um exemplo, uma demonstração, né, desse fenômeno ocorrendo. À medida que se abre a válvula choke demasiadamente, vamos ter, então, um ciclo limite. O sistema é interessante que ele não só tem uma não linearidade em relação ao ganho, mas ele também tem a diferentes aberturas de choque, um grau de subacontecimento diferente. Então, por isso é um sistema bem interessante de estudar. Uma motivação econômica para a gente obter modelos cada vez mais representativos para esse sistema é o impacto, né, considerável do petróleo no cenário nacional. A gente vê que desde 2010 a 2019, tanto a produção de petróleo total como a offshore, ela só aumentou, e também o percentual de produção offshore dentro do total também só aumenta. Por isso que é uma motivação extra para esse estudo. A solução proposta, então, nesse trabalho é a predição da resposta, então, da nossa variável de interesse. Nesse caso, é a pressão de fundo da PDG, para dadas variáveis de processo. Ou seja, nesse caso, utilizando os valores atuais e futuros da abertura da choke, né, no caso, o valor atual integral, predizer a resposta da pressão. Assim como estão ilustrado, então, nessa imagem. O diferencial dessa abordagem, então, desse trabalho é a decomposição, então, da série temporal original em duas componentes, né? Uma componente estática e a dinâmica. A dinâmica, ela pode ser interpretada como o desvio entre a série original e uma resposta de primeira ordem esperada, então. E a componente estática, então, seria essa resposta de primeira ordem. A ideia, então, obter esse componente estático por um modelo estático mais simplificado, e essa componente dinâmica, então, utilizando o modelo de redes neurais. Aqui, então, alguns resultados demonstrativos, né, preliminares, para mostrar, então, que essa aplicação tem um potencial interessante. Bom, sobre redes neurais artificiais, né, vou ser bem breve quanto a isso, são redes que agregam entradas ponderadamente, geram uma saída, que é comparada com uma saída desejada, é uma ferramenta de aprendizagem supervisionada, que gera um erro. A partir desse erro, os pesos são atualizados. Essas são as duas arquiteturas mais utilizadas de redes neurais feed-forward, né? O Perceptron e a Multilayer Perceptron. Só que elas não são muito utilizadas em dados sequenciais, né? Nesse caso, se utilizam muito redes neurais recorrentes. Dentro das redes neurais recorrentes, mais especificamente, uma rede neural de memória de curto e longo prazo, que é a Long Short Term Memory, a rede neural LSTM. Ela tem uma arquitetura única, ela é composta por um fluxo de informação que é o estado da célula, né? Ele introduz esse conceito de memória de longo prazo, um portão de esquecimento, né, que é basicamente uma função sigmoide que vai determinar o que da rede da entrada deve ser, então, utilizado dentro dessa célula, o que não deve, que deve ser esquecido, por isso esse nome. O portão de entrada, que vai definir, então, o que dessa entrada deve ser agregado na memória de longo prazo, e, por fim, o portão de saída, que vai agregar essa memória de longo prazo e a entrada e gerar a saída propriamente dita. Como a gente está lidando com uma saída esperada, que é uma resposta, né, uma resposta que é um dado sequencial, a gente vai usar, então, uma rede neural encoder-decoder. Ela tem uma analogia semelhante, uma arquitetura semelhante à da autoencoder. Ela vai compactar os dados, então, em geral, e fazer a predição da saída. Ela é uma rede muito utilizada em processamento de linguagem natural e redes neurais de tradução de texto. O algoritmo de treinamento da rede é o Adam, e ela foi treinada, então, com um tamanho de batch variado, como a gente pode ver aqui nessa imagem de um exemplo de treinamento de uma rede no meu trabalho. Cada linha vertical é uma mudança no tamanho do batch. Aqui é um fluxograma, então, simplificado da metodologia que foi desenvolvida, né? Os dados eles vão ser decompostos, como eu mostrei anteriormente. Vão ser normalizados entre valores de 0 e 1, para padronizar, então, a entrada da rede. E a partir, então, das variáveis de entrada no instante atual e futuro, no caso, né, do sistema em questão, a abertura da choke atual e futura, no modelo dinâmico, a gente vai obter a componente dinâmica, e então a função de primeira ordem é obtida através de um modelo estático.
essas predições então são agregadas, são redimensionadas à escala original e vamos ter a predição final, né, no caso, que vai ser comparada com o original através do NRMSE, que é o MSE, a raiz do MSE normalizada, e também pela estacionalidade dos resíduos pelo teste de Dick-Fuller aumentado. Se um resíduo ele é estacionário, quer dizer que o modelo conseguiu captar toda a parcela determinística do sistema. Aqui alguns outros modelos consagrados para sistemas não lineares, né? Eu também adicionei um sistema de funções de transferência. A gente vê que eles, além de eles não serem muito adequados na questão do ganho, eles também não conseguem captar variação no comportamento oscilatório do sistema. Então, apesar de todos terem um fit de 80% para cima, eles pecam nesse quesito. Então, isso justifica ainda mais o aprofundamento, então, nesse estudo desse comportamento. Bom, aqui o sistema de produção de petróleo foi analisado, então, foi gerado um conjunto de treino para a rede, né? Foram gerados 30 perturbações em malha aberta, ou seja, 30 degraus, dentro da zona de estabilidade. Foi feito a mesma coisa para malha fechada, e então foi construído um modelo para cada cenário. Também foi construído um modelo que englobe os dois cenários, malha aberta e malha fechada. E aqui, então, está o modelo estático, né, que foi construído a partir dos dados estacionários de cada um desse conjunto de dados que foi gerado. Essa metodologia, então, ela foi validada, né, em outro sistema, um sistema de 4 tanques, que é um benchmark em sistemas multivariados. Ele consiste em 4 tanques que são alimentados por 2 vazões, F1 e F2, e há também a presença de 2 válvulas de distribuição de vazão. Esse sistema é bem interessante porque, dados certos valores dessas válvulas, né, X1 e X2, ele vai apresentar características de fase mínima, né? Vai haver a presença de zero de transição positivo. E o que, então, torna ele muito interessante para a gente analisar um modelo que visa justamente, né, captar a não linearidade de sistemas. Aqui temos as equações desse sistema, que a partir delas vai ser desenvolvido um modelo estático. Ele tem, então, 4 entradas, né? As entradas vão ser as 2 vazões e as 2 aberturas das válvulas, e as variáveis de saída, né, vão ser as alturas dos tanques inferiores. Vão ser feitas 2 abordagens, né? A primeira abordagem vai ser uma 2x2, onde as entradas vão ser só o X1 e X2, que vai ser para analisar, de fato, a aplicabilidade do modelo. Ela não é uma aplicação prática, porque, de fato, nesse sistema é muito mais interessante tu usar a vazão F1 e F2. Então, visto esses resultados sendo promissores, eu vou, então, aplicar uma abordagem 4x2. E essa abordagem 4x2 vai ser, então, repetida em tanques esféricos, né, que são análogos, porém a não linearidade é ainda mais acentuada. Bom, os resultados, então, aqui são os dados usados para validação, né? A gente vê que são dados tanto para o gas lift, no caso, né, tanto para malha aberta e malha fechada. E foram analisados, então, os modelos independentes de malha aberta e malha fechada. A gente vê que o erro ele é aceitável, apenas há um erro na hora do fechamento da malha, um erro um pouco maior. E o mesmo acontece com o modelo global, então. Se a gente comparar o erro gerado em cada caso, a gente vê que o modelo global, de modo geral, ele é melhor que os modelos independentes, né? Ele é melhor para malha fechada, inclusive. E, de modo geral, ele é melhor que os outros. Mas todos apresentaram um erro consideravelmente bom e são representativos. No cenário do 4 tanques, então, primeiramente foram geradas a abordagem 2x2, conforme eu mencionei. Foram feitos 2 casos, né, vazões altas e vazões baixas, 2 pontos de operação diferentes. E, como a gente pode ver pela imagem, ela foi representativa a vazões altas e também para vazões baixas. Aumentando, então, esse range, as variáveis de entrada, utilizando também a vazão e como F1 e F2, né? A gente vê que o modelo segue representativo, a gente tem um pequeno desvio em algumas alturas, ali, especialmente H1, em alturas mais baixas, mas ele ainda assim mantém uma qualidade aceitável. E o mesmo ocorre com o sistema de 4 tanques esféricos. Então, conforme essa tabela aqui, a gente pode comprovar isso, né? O erro ele é muito baixo na abordagem 2x2, ele mantém-se bem baixo na 4x2 em tanques cilíndricos, e ele ainda é baixo, mas um pouco mais alto na 4x2 em tanques esféricos. Percebam que eu não botei a estacionalidade de resíduos em nenhum dos casos aqui, porque em todos eles os resíduos foram estacionários. Então a gente pode concluir que essa metodologia ela é replicável, né? Ela tem um potencial de aplicação bom, porque ela conseguiu captar não linearidade de
de todos os sistemas estudados, que apesar de todos serem não lineares, eles são bem complexos e diferentes um do outro, né? São bem distintos, com números de variáveis distintas, inclusive. E agora o próximo passo seria a extensão desse estudo no sistema de produção de petróleo, usando a taxa de Gazette como entrada também, não usar uma abordagem CISO apenas, e também implementar depois essa metodologia em uma estratégia de controle, usando um controlador MPC em um dos casos estudados, ou todos eles, né? Para então poder defender no final desse ano, em dezembro, até março de 2022. Então, obrigado. Obrigado, Gustavo. Passo a palavra, então, para a banca. Acho que se manter lógico, eu começo, né? Vai lá, vai lá. Então, obrigado pela apresentação, Gustavo. Parabéns pelo trabalho. Tá? Devo te confessar, assim, ó, que o resumo ali, assim, não tinha ficado muito claro para mim exatamente o que tu estava fazendo. Tá? A apresentação melhorou um pouquinho o panorama. Mas eu aqui, com as perguntas que eu vou fazer, eu pretendo deixar um pouquinho mais claro, tá? O primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: tu deve estar ciente, tá? Que existem N técnicas desse tipo, assim, chamadas técnicas bloco-orientadas, né? Que tu separa a parte estática da parte dinâmica, pode ser uma parte fenomenológica, uma parte empírica, inclusive estruturas de modelos de diversos tipos existem, inclusive meu doutorado foi algo nessa linha, tá? Mas eu confesso que o que eu não entendi no início era exatamente como é que é a decomposição que tu está fazendo. Porque tu tem uma função, uma parte que é linear, que tu chamou de função de transferência, é isso? Isso. Ou é simplesmente uma função estática de primeira ordem, seja uma... Foi gerado é como se fosse um degrau da pressão do estado que está atual até a pressão estado estacionário que é predita pelo modelo estático, por uma função de transferência de primeira ordem usando um tal constante. Foi isso que foi gerado. E a partir dessa série gerada, a gente vai tirar o resíduo para fazer a componente dinâmica, né? Então, é basicamente... Tá, continuei não entendendo muito bem. Vamos ver assim, esse gráfico da esquerda, da pressão, ele é a saída do modelo, né? Ele representa a resposta, digamos, a 2 degraus, isso? Um em 0 e outro em 10. Isso mesmo. Aqui seria a série original, né? E na direita, então, aí a de cima, ela foi gerada a partir dessa função de transferência, tá? Mas ela é estática ou é dinâmica? Seria dinâmica, pelo jeito. Na verdade, ela seria estática, né? Ela vai ser sempre a mesma, vai ser sempre o mesmo comportamento para todas as... tu quer dizer que é fixa, não estática. Isso. Tá, fixa. O que vai variar vai ser o ponto inicial e final, mas o comportamento vai ser sempre o mesmo. A entrada da rede neural mesmo é só de baixo. A de cima, ela é feita à parte. Tá, então, a entrada que tu usa na rede neuronal, tu desconta, então, a entrada da esquerda com a entrada do modelo que tu chamou estático, isso? Isso, exatamente. Seria só... então, tu está ajustando, digamos, o resíduo dinâmico. Isso, exatamente. Isso foi mas o modelo de cima, ele é um modelo linear, de primeira ordem, com um ganho e uma constante de tempo, isso? Isso mesmo. Como como é que tu obtém isso? Como é que tu obtém esse? Sim, esse ganho, então, ele vai ser feito, o ganho ele vai ser ajustado com uma diferença entre a pressão que a gente tem atual, aqui deixa eu mostrar aqui no fluxograma, que é mais claro. Aqui a gente seria aqui esse modelo estático, né? A gente vai pegar o degrau futuro, o valor que a gente tem, né, que seria esse UT mais H, seria esse degrau futuro, jogar nesse modelo estático, que nesse caso seria essa curva, e vai fornecer uma pressão, e essa pressão menos a pressão atual seria o ganho dessa função. Esse ganho é ajustável. O que não é ajustável seria o tal. Aí vai gerar, então, essa função de primeira ordem, que daí vai ser somada com o resíduo, né, que sai da rede neural. Assim a gente vai ter a predição final, que é ali a última que aparece. Não sei se ficou um pouco mais claro. Estamos evoluindo, tá? Não vou esgotar o assunto, tá? Certo. Me parece que é um modelo de diferenças, na realidade, de inovações, né? Tá, de qualquer maneira, assim, eu quero chamar a atenção, esse tipo de decomposição do sistema, assim, num modelo que, na verdade, tu chama de estático, mas ele é dinâmico, porque ele tem uma constante de tempo, tá? Um resíduo dinâmico, isso não é ortodoxo, vamos dizer assim, não é o mais comum. Talvez tenha um feito, tá? Mas eu acho que é bom discutir isso aí, essas formas de decomposição, tá? E
esse modelo aí que tu chamou, que é esse ramo de baixo, ele que captura o comportamento estacionário do sistema, é isso? A rede neuronal não tem nada da dinâmica, da linearidade estática, certo? Exatamente. Tanto que a gente vê que os dados aqui dinâmicos, eles estão sempre com uma média em torno de 0, né? Eles nada de parte estática vai ser neles, só a parte dinâmica mesmo. E como é que o teu modelo global consegue capturar a não linearidade estática? Porque se tu está usando uma função de primeira ordem, ele vai ter um ganho constante, ou eu perdi alguma coisa. E a parte dinâmica da rede neuronal não vai ter ganho nenhum. Como é que tu vai levar em conta, então, a não linearidade estática? O que eu chamei de modelo global, na verdade, ele se comporta da mesma maneira. Ele é global no quesito de funcionar tanto para malha aberta como malha fechada. Mas ele é a mesma abordagem. Isso que talvez a nomenclatura dele possa ser então diferenciada. No caso, ele é um modelo. A diferença dele para o de malha aberta e malha fechada é que eu acrescentei uma variável booleana, né, que vai ser 1 se for malha fechada e 0 se for malha aberta. Essa é a única diferença dele em relação aos outros, mas ele se comporta da mesma maneira. A análise dele ali, a decomposição é a mesma, é tudo a mesma coisa. Tá, eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Eu só acho importante tu dar uma verificada nisso aí e comparar essa estrutura que tu está propondo já com o que existe na literatura, né? Até para não chegar, quando for discutindo a tua defesa lá, né? Tu chegar na mesma base, no mesmo linguajar com a banca, tá? Assim, para tu saber o que já foi feito na literatura. Eu queria te chamar a atenção que uma decomposição dessa maneira não é muito comum, tá? Sim, exatamente. E pensar exatamente como é que tu vai explicar para facilitar a compreensão da banca, tá? Então, te desejo aí sucesso nessa caminhada com o modelo aí, tá? Boa sorte. Obrigado. E isso aí. Então tá, Gustavo. Tudo bem, cara? Bem, não tenho muito a dizer, já estourou nosso tempo aqui. Ser bem sincero, se o Pedro aí, que é doutor em controle, ficou cheio de dúvida, imagina eu, cara. Então, na verdade, o que eu consegui pegar do teu trabalho ali foi a motivação, né? Isso me deixou um pouco confuso no início, porque tu estava falando do gas lift, daí quando veio entrou com 4 tanques na parada e tal, desenvolver metodologia, eu acho que, por exemplo, na hora que tu escrever, né, tu deixar mais claro que tu objetiva a metodologia e não dá mais importância para um produto já que tu está testando em ambos, né, então isso me deixou meio confuso. E os únicos 2 pontos que eu tinha foram, na verdade, abordados, eu também, por ignorância no assunto, tu chamava de estático, mas na verdade é dinâmico, né, tu tem uma coisa variando no tempo, mas eu entendi agora na explicação qual é o significado do estático, né? Então, ficou claro para mim a diferença agora. E a outra é essa. Nomenclatura, então. Porque, tu falou estático, fiquei pensando que não tinha batido bem para mim, mas aí quando tu mostrou o diagramazinho, aquele teu fluxograma ali, a parte de antes, ficou bem claro qual o significado do que seria o estático, né? Ficou mais fácil de entender a lógica ali. Claro, os detalhes, bem perto de entender, mas a lógica, acho que ficou claro daí, né? E acho que é sempre importante, né, isso que o Pedro falou, outra coisa é assim, eu tenho, até para quem criou esse template do trabalho do simpósio, achei bem interessante essa quebra em pontos, né, em tópicos, onde vocês podem escrever especificamente. Aí eu notei um que tem revisão bibliográfica e soluções concorrentes, né, isso é bom até para a gente destacar o que a gente está contribuindo de novo na área, né? Então eu acho que é uma coisa que também, né, poderia... Sim. Mas assim, como eu não conheço a área, eu não sei o quão, de novo, como o Pedro diz, reforça, né, ele que entende mais do assunto, eu acho que é importante, né, tu destacar quais seriam as vantagens desse teu procedimento, né, quais os ganhos que eles trariam, eu acho que isso ajuda a vender, né, o peixe. Assim, a inspiração da decomposição foi uma estacionalização da rede, né, é um procedimento da série temporal, desculpa, que é um procedimento bem comum com modelagens estocásticas, né, tu fazer a diferenciação, gerar uma série estacionária. Só que daí a maneira que eu achei de fazer isso mais interessante foi justamente por esse resíduo em relação a uma função de primeira ordem. Então esse seria teu diferencial. E o que tu vai continuar fazendo a partir disso que tu desenvolveu agora, até tu terminar? O que tu tá planejando? Bom, a ideia é pegar esse modelo, né, que é um modelo preditivo, e implementar numa estratégia de controle no MPC.
E também estender também o estudo no primeiro sistema, né, que eu usei só uma abordagem silo simplificada, numa abordagem com mais variáveis, utilizando a taxa de Gaslift na parametrização tanto do ajuste estático ali, estático mesmo, né, não na curva, como também na rede, né. Seriam essas duas frentes assim que eu seguiria. Bastante coisa para fazer, bastante coisa para estudar. Mas era isso, Gustavo. Parabéns, cara. Então, boa sorte da continuidade de trabalho aí e toca a ficha aí que temos aí alguns meses ainda para defesa, né? Bastante tempo. Então tá. Certo. Obrigado.